Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como estamos depois de feriado de quarentena, né? Tudo bom, né? E aí? Ó, tô achando que no próximo decreto nós vamos ter novidades aí para as escolas, viu? O próximo decreto aí do governador, né? Quem sabe a gente começa a voltar devagarzinho, né? Vamos lá. Mas por enquanto estamos ainda firme e forte aqui nas nossas aulas online, né? Então, ó, o meu aqui deu 8 em ponto, né? Então, vou começar, tá, pessoal? Nosso tempo é rapidinho mesmo, né? Então, não pode perder muito tempo, mas de antemão, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui, tá? Falando para vocês mais uma vez, né? Então, o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Nós vamos terminar as relações, né? Nós estamos já no fim. Vou voltar no parasitismo, que foi onde nós paramos na aula passada. E aí eu vou começar um outro assunto, que é a sucessão ecológica. Material, inclusive, já encaminhado para a escola, provavelmente já deve estar na mão de vocês. Se não está, entre em contato com o colégio, que eles passam o material de hoje para todos, tá? Então, vamos lá, o parasitismo. O que é o parasitismo, gente? O parasitismo ele é uma relação ecológica mais menos, né? Observa aqui, então, benefício para um e prejuízo para o outro, ou seja, uma relação desarmônica, interespecífica entre espécies diferentes. O parasitismo é aquela relação onde um indivíduo, um organismo, uma espécie, na verdade, ou uma espécie, ela vive às custas de outra espécie, trazendo prejuízo. Então, um parasita, o que ele busca? Ele busca nutrição, abrigo, proteção em um hospedeiro, mas esse hospedeiro ele vai ser prejudicado na relação. Tudo bem, pessoal? O parasita, então, ele é chamado de bionte, certo? E o hospedeiro que é parasitado, ele é conhecido como biosado. Geralmente o hospedeiro ele tem um tamanho maior que o parasita e um único hospedeiro ele pode carregar dentro do seu organismo vários parasitas, né? Uma população de parasitas, tá bom? Então aqui nós temos primeiramente uma classificação dos parasitas, né? Com relação ao local que ele vive no hospedeiro. Então, os parasitas que vivem dentro de um hospedeiro, certo? Eles são chamados, então, de quê? De endoparasitas, né? Você pegar esse prefixo endo, ó, o prefixo endo, ele quer dizer o dentro. Então, parasitas que vivem dentro de um hospedeiro, eles são chamados de endoparasitas, como, por exemplo, as lombrigas, as tênias, o próprio coronavírus, esse que está na atmosfera, e ele é um parasita, né? Um endoparasita, já que ele se multiplica nas células pulmonares, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqueles parasitas que vivem na parte externa do corpo, né, na superfície do corpo do hospedeiro. Aí esses parasitas eles são chamados, então, de ecto ou então exoparasitas, como, por exemplo, os piolhos, pulgas, carrapatos, sanguessugas, né? Alguns ácaros que estão na pele e etc., pessoal. Então, como por exemplo aqui nessa figura, mostra o carrapato hematófago, né, que se alimenta de sangue e que vive então na superfície de seu hospedeiro. Endoparasita interno, ectoparasita externo. Agora, uma coisa que de vez em quando cai bastante aí nos vestibulares, né? De repente, vale a dica da aula de hoje, é a questão das plantas parasitas, né? Então, você poderia perguntar assim, Silvão, professor, mas existem plantas parasitas, né?
Claro, gente, o parasitismo ele também está presente dentro do reino vegetal. E aí, em relação às plantas parasitas, nós temos dois grandes grupos, né? Então, pega o esqueminha assim, gente, ó. Então, nós temos primeiramente as plantas holoparasitas, né? Opa, peraí, deixa eu apagar aqui, né? Ó, então, nós temos as plantas holoparasitas, mas, ao mesmo tempo, nós temos as plantas hemiparasitas. Então, existem dois grupos. O que significa holo e hemi? Vou fazer o hemi primeiro, que eu acho que é mais fácil, né? Hemi quer dizer o quê? Metade, meio parasita, alguma coisa nesse sentido, né? Se é que possa existir uma planta que seja mais parasita, uma outra que seja menos parasita, mas a planta hemiparasita é aquela que absorve, que ela retira quem? A seiva bruta. Ó, aqui, ó, tá vendo aqui, gente? Ó. Então, deixa eu apagar aqui só um momentinho. Então, essa planta, né? Uma planta que é hemiparasita, então ela vai aqui, ó, ela vai então retirar seiva bruta, tá vendo? Então, ela tem raízes sugadoras, por exemplo, aqui, ó, essas raízes que correm em cima. Essa aqui é a planta hospedeira, né? Essa raiz mais fininha que é a raiz da planta parasita. Então, a planta parasita ela tem nas raízes ramificações chamadas de austórios, né? São raízes sugadoras ou austórios que chegam aonde? No xilema. Então, elas retiram a seiva bruta. Então, a planta hemiparasita, digamos que ela vai trazer um pouco menos de prejuízo para o hospedeiro, porque ela vai no xilema. Um exemplo é a erva de passarinho, que é uma planta muito comum, considerada inclusive uma praga aí nos ecossistemas e nas cidades também, né? A erva de passarinho, e ela compromete o crescimento da sua planta hospedeira. Mas existem também as plantas conhecidas como holoparasitas. O que é holo? Holo quer dizer todo, um total. Holo quer dizer total. Então, as plantas holoparasitas elas seriam parasitas mais fortes, digamos assim, né? Por quê? Porque as suas raízes sugadoras elas chegam no floema, certo? Então, ela vai retirar, ela vai sugar a seiva elaborada. A seiva elaborada ela é rica em açúcares, né? Então, ela é a seiva produzida depois do processo de fotossíntese. Então, o exemplo clássico é o cipó chumbo, que é essa planta aqui. E observa que o cipó, né, gente, que vocês estão vendo aqui, ele não é verde, ou seja, ele é aclorofilado, ele não tem clorofila, certo? O próprio cipó não tem folhas, certo, gente? O cipó chumbo, ele é uma planta heterotrófica, ela não produz o seu próprio alimento, já que ela vai se alimentar da seiva produzida pela planta hospedeiro. Então, a planta holoparasita ela vai trazer mais prejuízos para o hospedeiro, beleza? Na direita aqui, hemiparasita, xilema, seiva bruta. Na esquerda, holoparasita, floema, seiva elaborada. Essa é a diferença entre as duas plantas parasitas. Muito bem, gente. Agora nós temos uma outra relação ecológica bem interessante, que é o amensalismo, também conhecido como antibiose. O amensalismo ele é interessante porque ele é menos zero. Então, prejuízos para uma espécie e neutra para outra. Ela vai ser neutra para a espécie que produz a toxina, mais ou menos assim, gente. O amensalismo ele vai acontecer quando indivíduos de uma espécie eliminam, né, no meio substâncias, nesse caso, que tipo de substâncias, né, seriam essas? Essas substâncias elas seriam toxinas específicas. Então, você vai ter a liberação de uma toxina
E essa toxina ela vai prejudicar o crescimento ou a reprodução de outras espécies. Agora, quem produz a toxina não tem prejuízo. A toxina, ela não, por exemplo, se eu sou a espécie que estou eliminando a toxina, então a toxina ela não vai fazer mal para mim, mas também ela não vai trazer benefícios para mim. A toxina ela é neutra para o indivíduo que produz essa substância. Certo, gente? Então, por isso que o amensalismo ele é interessante, né? E fica esperto aí que nós temos alguns exemplos clássicos de amensalismo. Ó, talvez o mais conhecido se chame o quê? Maré vermelha. Então, o que é a maré vermelha? A maré vermelha é a proliferação de determinadas algas, conhecidas como dinoflageladas, que pertencem ao grupo das pirrófitas ou pirrofíceas. O que são as pirrófitas? Algas de fogo. Então, observa que em determinadas situações, a maré vermelha ela não é uma invenção do homem, viu, gente? A maré vermelha ela é tão antiga que ela é citada na Bíblia, só para você ter uma noção. Mas acredita-se que algumas situações elas possam contribuir para a formação da maré vermelha. Uma delas seria a eutrofização, ou seja, o aumento da disponibilidade de matéria orgânica no meio. E aí essas algas, então, comem essa matéria orgânica e se proliferam muito rapidamente, certo, pessoal? Formando grandes manchas avermelhadas, cor de fogo, por isso maré vermelha, né? E essas algas elas produzem toxinas que prejudica o desenvolvimento de várias espécies, inclusive de animais, certo? Que na cadeia alimentar pode, inclusive, chegar para o ser humano ingerindo essa toxina na cadeia alimentar. Porém, pessoal, a relação ela é zero para a alga. A alga que produz a toxina, ela não tem efeito, né? A toxina não tem efeito nessa alga. Isso aí. Um outro exemplo muito conhecido é a questão dos fungos com as bactérias na produção dos antibióticos. Aliás, né, gente, o primeiro antibiótico ele foi descoberto assim. Alexander Fleming, 1928, né, percebeu que ele estava cultivando bactérias. Pessoal, aqui, ó, isso aqui são bactérias, né? E aí as bactérias tinham sido contaminadas com uma espécie de fungo Penicillium. Ó, esse aqui é o fungo. E observa que na volta dos fungos, as bactérias tinham morrido. 4 anos depois, o Alexander Fleming isolou a penicilina, o primeiro antibiótico. Então, assim, até hoje, muitos antibióticos eles são produzidos por fungos. Então, o fungo ele produz a toxina, essa toxina ela vai ser lançada no meio, pessoal, e aí então as bactérias vão ter a sua reprodução inibida por conta dessa toxina, né? Então, chama amensalismo ou antibiose. Olha, na natureza nós temos vários outros exemplos, viu, pessoal? É bom vocês ficarem atentos aí. Por exemplo, todo mundo sabe que o eucalipto, né, a árvore do eucalipto, a folha do eucalipto, quando ela cai no chão, aí ela entra em decomposição, ela libera uma toxina que inibe a germinação de muitas sementes de várias outras espécies. Para quê? Para não ter uma competição futura com o eucalipto. Mas como a toxina não afeta o eucalipto e a relação ela deve ser olhada só no momento que ela está acontecendo, então para o eucalipto a relação ele é o quê? Zero, neutra. Bom, então chama amensalismo. Ó, a dica que eu dou é a seguinte, ó, falou em amensalismo, é liberação de toxina no meio, e essa toxina compromete o desenvolvimento de outras espécies. Amensalismo ou antibiose. Bom, gente, uma penúltima relação, já estamos terminando as relações, né? É uma relação chamada de esclavagismo ou sinfilia. Professor, mas está escrito errado aqui, não? Tem muita gente que pergunta assim, professor, é com L mesmo? Parece o Cebolinha, né, da Turma da Mônica, esclavagismo. Não, pessoal, é assim mesmo, né? Então, apesar do nome ser escrito com L, esclavagismo,
né, a ideia de escravidão mesmo, certo? Então, esclavagismo ou sinfilia é uma relação mais-menos, onde uma espécie ela se aproveita do trabalho de outra, certo? Prejudicando, né? Mas não vai confundir com parasitismo, por quê? Porque o parasita ele tem que viver no corpo do hospedeiro e o esclavagismo não. O esclavagismo é tipo assim, ó, você trabalha, eu vou lá e levo a fama, certo? E você vai ter prejuízo e eu vou ter o benefício. Então, esclavagismo é uma relação muito interessante, né? E o exemplo clássico do esclavagismo é da formiga e do pulgão. Não sei se vocês já viram essa relação. Aí, como que ela funciona? A formiga ela escraviza o pulgão dentro do formigueiro, porque a formiga adora comer as fezes do pulgão, né? Quem é o pulgão? O pulgão ele é um inseto, tá, pessoal? Esse aqui, ó, o pulgão ele é parasita de plantas. Então, o pulgão ele se alimenta da seiva elaborada de plantas, né? Só que na seiva elaborada não tem açúcar. Então, o que acontece, gente? O pulgão, ele, quando ele vai defecar, ele defeca açúcar, né? Então, tem muita sacarose nas fezes do pulgão. E aí as formigas adoram comer as fezes do pulgão, né, por conta de ser fonte de energia para elas. Então, as formigas escravizam o pulgão dentro do formigueiro. Sabe quando é que o pulgão vai sair do formigueiro? Nunca, certo? Então, o pulgão, ele tem... A formiga até permite o pulgão reproduzir dentro do formigueiro, mas como os pulgões eles ficam aprisionados nos formigueiros, então é uma relação negativa para o pulgão e positiva para a formiga. Agora, gente, tem um caso de esclavagismo que ocorre em aves, que até caiu no Enem esse aqui, viu, turma? Acho que foi lá pela prova de 2016, se não me engano, alguma coisa assim, né? 2017, não estou bem lembrado, mas que é o parasitismo social, que alguns livros chamam de nidoparasitismo, nido de ninho, nidificação é a formação de ninhos. Então, o que é o parasitismo social em aves? É quando fêmeas de algumas espécies colocam seus ovos em ninhos de outras espécies, para a fêmea dessa espécie chocar e cuidar dos seus filhotes, como, por exemplo, o cuco, né? O cuco é uma ave, né? Você já viu aquele reloginho de cuco? Cuco, cuco, né? Então, o cuco é uma árvore de grande porte, lembra até o gavião, às vezes, né? E aí o cuco, ele deposita os seus ovos em ninhos de pardais, por exemplo, ou de outras espécies, e aí a fêmea do pardalzinho vai chocar e depois cuidar dos filhotes do cuco, né? Então, para o cuco, pessoal, é uma vantagem, porque a fêmea do cuco não precisa gastar energia para cuidar dos ovos e dos filhotes, e como o cuco é uma ave maior que o pardal, muitas vezes ele acaba eliminando os filhotes do pardal do ninho, e a mamãe do pardal tem que chocar os ovos e alimentar os filhotes do cuco, tá? Então, isso se chama parasitismo social, seria um tipo especial de esclavagismo. Não vai confundir com parasitismo clássico, né? O parasitismo clássico é quando o organismo vive dentro ou na superfície de um hospedeiro, tá? Aqui é só trabalho. Bom, gente, e a última relação, então, para nós finalizarmos, é a relação conhecida como competição interespecífica menos-menos, né? Que é quando indivíduos de espécies diferentes competem pelos mesmos recursos, alimento, espaço, abrigo, território. Aqui só não vale parceiro sexual. Para parceiro sexual tem que ser competição intraespecífica. E lembra aí, gente, por que ela é menos-menos? Porque mesmo quem ganha competição, né, por exemplo, ali, ó, vamos supor que o esquilo, acho que é
sei lá que bicho é esse, esquilo, né? Ou um roedor qualquer, ganha competição com as aves, mas a energia que ele gasta, ele poderia usar essa energia para reproduzir, para pegar alimento. O tempo e a energia gasto durante a competição deixa a competição menos, tá? E lembrando que a competição ela é um importante mecanismo de controle da densidade populacional, do tamanho das populações, e é um mecanismo também de seleção natural, tá bom? Pessoal, encerramos aqui então a parte das relações ecológicas, tomar um golinho da minha água, e seguindo a ordem da nossa matéria, agora nós vamos para um assunto, né? É um assunto super tranquilo. Talvez eu não consiga finalizar ele na aula de hoje, porque as nossas aulas aqui no Zoom elas são curtas, né? Mas é super fácil, gente. Para mim, é o capítulo mais fácil de toda a ecologia, que é um assunto conhecido como sucessão ecológica. Nós vamos ver o que? Definição, o que é a sucessão, as etapas, os tipos e as tendências. Então, vamos definir primeiramente o que é uma sucessão ecológica. Olha, gente, a sucessão ecológica, ela corresponde... primeiro, o que é sucessão? Palavra. Sucessão. A ideia de sucessão é o quê? Substituição, perdão. Então, a sucessão é uma alteração na composição de uma comunidade. Por exemplo, imagina que você tem um ecossistema aqui, gente, um ecossistema como, por exemplo, né, o próprio Cerrado, seja lá qual for, né? E aí, então, quando a comunidade ela muda a sua composição, tá? É porque está acontecendo uma sucessão ecológica. Então, é uma substituição, uma alteração, como está escrito aqui, na estrutura de uma comunidade, num ecossistema, numa região, seja lá onde for, ao longo do tempo, até que se estabeleça o equilíbrio, certo, gente? O equilíbrio a gente chama de clímax, tá? É o clímax da sucessão, já vou mostrar na próxima tela. E o clímax também nós vamos chamar ele de bioma, certo, gente? Daqui uns dias nós vamos estudar os biomas. Então, os biomas, eles são as comunidades clímax. A sucessão, ela é direcional, ela é previsível, tá, gente? Por conta das questões climáticas, das questões ambientais, você pode prever, pessoal, como que vai ser o clímax de uma sucessão ecológica de uma determinada região ou de um determinado ecossistema, tudo bem? A sucessão ecológica ela vai ser, então, resultado da ação dos seres vivos sobre o meio e do ambiente sobre esses. Existe uma sinergia entre os seres vivos e o meio que seleciona, certo? O Darwin disse isso na evolução, né? Por seleção natural, o meio é que seleciona os indivíduos que vão viver naquela região, por isso que a sucessão ela é meio previsível, tá? Mas qual que seria a ideia? A ideia é essa aqui, ó. Você tem uma comunidade vivendo aqui, aí depois ela vai ser substituída por outra, até que chega-se num equilíbrio, tudo bem? Esse é o conceito de sucessão ecológica. Então, aqui, gente, aqui nós temos as etapas. Uma sucessão ecológica ela tem 3 etapas. Ela vai iniciar com as comunidades pioneiras, também conhecidas como ESSESI, a comunidade pioneira, ou então ESSESI. Quem é a comunidade pioneira? São os primeiros organismos, a primeira comunidade a ser instalada, estabelecida no ambiente, certo? Por exemplo, você tem uma rocha nua, certo? E aqui uma rocha nua, e aqui começam a aparecer líquens, gramíneas, certo? Musgos. Geralmente a comunidade pioneira ela é de pequeno porte,
e pouco exigente para a sua sobrevivência, até porque o ambiente ele ainda não está favorável para espécies maiores. Então, nós temos líquens, musgos, gramíneas, e dentro da comunidade animal, nós poderíamos colocar alguns insetos, alguns invertebrados e muitos também micro-organismos formando as comunidades, o quê? Pioneiras. Tudo bem? Agora, gente, à medida que o tempo vai passando, essas comunidades pioneiras, elas vão sendo substituídas por comunidades maiores e intermediárias. Essas comunidades intermediárias, elas são chamadas de séries ou séries, comunidades seriais. Essas comunidades não têm um número exato, pessoal. Você pode ter várias comunidades intermediárias, certo? Mas ela já vai ser formada por uma vegetação um pouquinho maior, geralmente o que? Arbustos, né? Arbustos de pequeno porte, ou uma vegetação herbácea, rasteira, rastejante, certo? Nessas etapas, nas etapas seriais, né, são as comunidades sérias que vão promover as alterações mais significativas no meio. A comunidade pioneira inicia a colonização, aí ela melhora a qualidade do solo, já vai tendo decomposição, incorporação de nutrientes. Vem as comunidades sérias, e as comunidades sérias elas vão ser substituídas, então, pela comunidade clímax. O que é o clímax? O clímax seria o bioma, por exemplo, aqui nessa figura floresta. Né? Então, a comunidade clímax, ela chegou no equilíbrio, ela é uma comunidade estável, ela não vai mais se alterar com o tempo, certo? Né? E o clímax ele entra no equilíbrio, que nós vamos ver por que o clímax ele chega no equilíbrio. Aí o clímax ele não se altera mais com o tempo, certo? A não ser que o ambiente sofra uma alteração climática, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Mas se o meio estiver estável, o clímax ele também fica estável, né? E o clímax ele é estável porque a relação entre produção e consumo ela é igual a zero, né? Ou desculpa, igual a zero não, igual a um, perdão. O que é consumido é produzido, o que é produzido é consumido no clímax. Se produz 10, consome 10, tá? Então ela vai ter que ser igual a 1, por isso que ela chega na estabilidade, mas a gente vai ver isso aqui. Pessoal, recebi um aviso aqui que eu só tenho mais 10 minutinhos de aula, tá? Então eu vou tocar o barco aqui, porque, igual eu falei para vocês, né? As nossas aulas são curtinhas. Deixa eu fazer só mais um ou outro slide, e quem quiser fazer alguma perguntinha, fica à vontade aí, tá? Então, infelizmente, né? Fazer o quê? É curto, né? Então, vamos para os tipos de sucessão. Na natureza, existem dois tipos de sucessão ecológica, né? Tem a sucessão que primária, como vocês podem observar aqui, e a sucessão que secundária. O que vai diferenciar? A composição das comunidades? Não. Isso é a mesma coisa, gente. Pioneira, série, clímax, não muda. O que vai diferenciar é o ambiente que está ocorrendo. Então, se o ambiente ele for um ambiente estéril, certo? Como, por exemplo, uma rocha nua, uma região de desertos, né? Dunas, ou até mesmo superfície de lava vulcânica que solidifica. Por exemplo, nós tivemos a erupção agora, recentemente, de um vulcão lá na Indonésia, né? Do Anak Krakatoa, não é isso? Então, aquela lava, ela solidifica, vira uma rocha, certo? E em cima dessa rocha inicia uma sucessão ecológica primária, tá? Então, a sucessão primária ela é uma sucessão lenta, ela é uma sucessão demorada, porque o ambiente nunca foi colonizado. É a primeira vez que está ocorrendo, que está acontecendo a sucessão, a colonização, tudo bem? Mas aí nós temos a sucessão secundária,
que também é conhecida como sucessão rápida. E, e nessa sucessão, essa sucessão vai acontecer em ambientes que já existia alguma outra comunidade vivendo ali, mas que ela foi destruída por algum motivo. Geralmente é o quê? Agricultura, desmatamento, queimadas, certo, pessoal? Então, pô, você tinha uma área de cerrado, por exemplo, ela foi desmatada para agricultura. Mas depois, se essa área for abandonada, a área agrícola, volta o cerrado a se estabelecer, mas nesse caso nós temos uma sucessão, então, o quê? Secundária. Então, primeira, ambiente virgem, certo? Sem vida. Secundária, ambiente que já existiam seres vivos vivendo ali. Por isso que o nome é primária e secundária. Beleza? E aqui, então, a sucessão primária, um exemplo de sucessão primária, então, é aquela sucessão que ocorre em dunas, superfícies rochosas, poças de lava vulcânica, etc. Observa, pessoal, aqui nós temos a comunidade pioneira sobre a rocha, né? Essas aqui são as intermediárias, as comunidades séries, até que nós temos a floresta estabelecida, que é a comunidade clímax, estável, tudo bem? E aqui nós temos a sucessão secundária, por exemplo, que vai acontecer por conta de desmatamento, áreas de agricultura abandonadas, etc. Certo? Você tem a queimada, então, fogo, pessoal, que destruiu a vegetação. Aí aqui nós temos, então, as comunidades pioneiras, né, as espécies pioneiras, aqui as espécies intermediárias, até o clímax. Agora, como como a sucessão secundária ela vai acontecer em áreas que já eram habitadas, então geralmente ela é uma sucessão um pouco mais rápida, certo? Claro que uma floresta ela pode levar décadas até séculos para ser restabelecida, mas uma sucessão primária ela pode levar milênios, né? Então, é uma sabe, as espécies pioneiras serem substituídas. Aqui o ambiente ele é um pouco mais propício, né, do que na primeira situação. Tá bom? Pessoal, então eu vou encerrar por aqui. Queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta, tá? Se vocês querem fazer alguma colocação, né? Se tem algum aluno, pessoal, que quer fazer alguma pergunta, tá? Pode escrever no chat, certo? Estou ativando o som de vocês aí, se alguém quiser fazer alguma colocação, né? Todo mundo entendeu direitinho? Você viu como sucessão ecológica é simples? Né? A sucessão ecológica, igual diz, gente, para mim é um dos assuntos mais tranquilos da ecologia. Sempre na ordem, hein? Ecese, pioneira. Série, intermediária. Clímax, estabilização. Ambiente virgem, no primária. Ambiente já ocupado, a sucessão é o quê? Secundária. Então, nós temos sucessão primária e secundária. Assim, né? Esse material aqui está disponível para vocês, viu? Alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida nas relações ecológicas ou aqui na sucessão? Tá tranquilo? Então, se não tem pergunta, eu vou continuar, tá? Pode ser? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Então, aqui eu tenho mais 2 minutos e 40 de reunião apenas, viu? Então, vamos lá. Então, se não tem pergunta, eu vou passar. E aí, aqui nós temos, então, as tendências, viu, pessoal, ao longo da sucessão. Essa parte aqui que tem que saber, viu, filho? Ó, isso aqui que o Enem vai cobrar. Vamos tentar fazer isso aqui em 2 minutos, então, ó. Composição das espécies. No início, muda muito rápido, aí ela vai diminuindo o teor dessas mudanças e fica constante no clímax. Tá? O clímax é estável, viu, gente?
Biodiversidade, ó, que é a diversidade das espécies ou biodiversidade, aumenta, atingindo o máximo no clímax. E tem um negocinho, pessoal, que não vai dar tempo de falar hoje, que é o ecótono, certo? Que eu vou falar na próxima aula. E o ecótono são as áreas de transição entre duas comunidades. Aí que a biodiversidade é máxima, tá? Mas esse aí fica para a próxima aula. Tamanho dos indivíduos, ele tende o quê? A aumentar. Ó, no começo, os indivíduos são pequenos, no clímax, os indivíduos são o quê? Maiores. Biomassa vai aumentando com a sucessão, né? Produtividade primária bruta, lembra dessa, gente, que é PPB, certo, pessoal? A PPB, ela aumenta, ela vai aumentando até estabilizar, né? No começo, pessoal, a PPB é baixa e no final ela é máxima, tá? O que é produtividade primária bruta? É a matéria orgânica produzida na fotossíntese. Lembra que eu dei isso na sala, pessoal? Ó, então, vai aumentando PPB menor no começo, aumentando no fim. Respiração, que é o consumo, ó, pequeno no começo e aumenta, atinge o máximo no fim. Cuidado com a PPL, gente. Ó, PPL é o que sobra, produção primária líquida. É o PPB menos o consumo, é o PPB menos a respiração. Então, inicialmente, ela é grande, porque as espécies são pequenas, então elas consomem pouco, né? E ó, no clímax, ela é próxima de zero ou igual a zero, quer dizer que não sobra nada. Tudo aquilo que é produzido é consumido, então não sobra nada. A PPL é o que sobra, é o incorporado, certo? Então, a PPL, no começo, ela é grande e no clímax ela tende a ser zero, tá? E a relação